Capítulo 6. A batalha começa. O mundo parecia ter parado. Mas dentro de Lia, algo havia despertado. Seus olhos, antes comuns, agora brilhavam como se duas galáxias girassem por trás deles. Não era magia. Não era poder dado. Era quem ela sempre foi. A criatura que surgira da fenda, o Devorador, não era um inimigo comum. Ela não ocupava espaço. Ela apagava espaço. Onde ela passava, os sons deixavam de existir. O ar ficava silencioso, como se fosse proibido respirar. A própria realidade recuava. A vila inteira se ajoelhou, não por fé, mas porque o corpo desistiu de se manter em pé diante de algo tão antigo e tão vasto. O mensageiro se curvou para Lia. Eu posso retardá-lo, mas só você pode falar com ele. Lia sentiu suas mãos tremerem. Não por medo, mas porque agora ela sabia. Tudo o que ela viveu, a exclusão, a dor, o não pertencer, era preparação. O Devorador se moveu. Não com membros, mas com consumo. O chão sob seus pés sumiu, transformando-se em vazio puro. Casas desapareceram sem ruído. O mundo parecia estar sendo apagado com uma borracha invisível. O mensageiro abriu os braços. Seu corpo se dividiu em 1000 prismas, ricocheteando luz para tentar conter a expansão do vazio. A luz estourou no ar. Ondas de energia balançaram o solo. E Lia correu. Não porque alguém mandou. Não porque era heroína. Mas porque ela era a única que podia. Ela saltou direto para o centro do vazio. Quem observou juraria que ela simplesmente desapareceu. Mas Lia não sumiu. Ela atravessou. Por um instante, Lia não estava mais em um lugar. Ela estava em dois. Um pé ainda no mundo físico. O outro já dentro da dimensão do Devorador. Seu corpo brilhou como a dobra de um portal vivo. E então ela viu. O Devorador não era mau. Não era cruel. Ele estava sozinho. Por eternidades, ele existiu em um espaço onde linguagem não existia, onde identidade não fazia sentido, onde nada era separado de nada. Então, quando se aproximou de um universo cheio de nomes, formas, histórias, ele não entendeu. Para ele, tudo era ruído, tudo era confusão. Então ele fazia o único ato que conhecia: apagar para silenciar. Lia colocou a mão sobre o vazio vivo e falou, sem palavras: eu sei como é não pertencer a lugar nenhum. O Devorador parou. O céu voltou a respirar. O vento retornou. As pessoas sentiram o ar entrar nos pulmões como se fosse a primeira vez. O mensageiro murmurou, agora com espanto. Ela conseguiu parar ele, mesmo que por um instante. Mas algo pior emergia. Atrás do Devorador, uma segunda fenda se abriu. Maior que todas as outras. Maior que o céu. E desta vez, algo estava vindo que nem Lia conseguia compreender. Não fome, não solidão, mas intenção. A voz na mente dela ecoou novamente. Lia, não é você que foi criada para ser ponte. Ela congelou. Porque a voz não era do mensageiro. Era de alguém que ela não conhecia, mas que a conhecia desde antes de nascer. Capítulo 7. O legado das estrelas. O mundo ainda tremia. O Devorador estava imóvel diante de Lia, como se ela tivesse tocado algo nele que nada mais no universo poderia alcançar. Mas a segunda fenda continuava crescendo. E dela vinha algo antigo. Não apenas vida. Não apenas inteligência. Civilização. Daquelas que existiam antes das galáxias terem nomes. A voz chamou novamente. Lia, volte. É hora de lembrar. E dessa vez, Lia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não como o vazio do Devorador, mas como quando você acorda de um sonho que achava que era vida. O mundo ao redor se dissolveu em estrelas. Não desapareceu, apenas recuou, revelando um lugar por trás da realidade física. Lia estava diante de uma cidade suspensa no espaço, feita de luz, cristal e energia viva. Torres infinitas. Estruturas que mudavam de forma conforme você observava. Pontes que eram música antes de serem matéria. No centro, um trono. Mas não um trono de domínio. Um trono de responsabilidade. Sobre ele, uma figura. Alta, majestosa. Olhos que continham mapas de constelações.
E quando essa figura sorriu, Lia sentiu o estômago afundar. Não era desconhecida. Era parentesca. Minha filha. A verdade que mudava tudo. Lia cambaleou para trás. As palavras bateram nela como um trovão silencioso. Minha, o quê? A figura se levantou. Sua presença preenchia o espaço como gravidade. Eu sou a Elion, guardião da trama estelar. E você é minha descendente. Nascida para ser a herdeira de 2 universos. Lia sentiu a respiração falhar. Seu pai não era apenas um alienígena. Ele era um dos arquitetos da própria linguagem do cosmos. Mas a Elion continuou, e a revelação ficou ainda maior. Seu nascimento não foi acidente. Você não é resultado de erro ou mistura proibida. Você foi criada, forjada, escolhida. Imagens surgiram ao redor. Planetas entrando em colapso. Civilizações apagadas pela fome do devorador. Portais se fechando para conter sua expansão. E sempre, um espaço vazio onde uma ponte deveria existir. Nós precisávamos de alguém que pertencesse a ambos os lados. Que pudesse falar com todas as formas de vida. Que não fosse definida por fronteiras. Que não tivesse origem. Que fosse livre. Lia sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar no espaço. Ela não era rejeitada. Ela não era híbrida. Ela não era exceção. Ela era a primeira de uma nova espécie. A espécie que traduz universos. A Elion apontou para a fenda atrás do devorador. O que está vindo agora não quer apagar. Quer dominar. Quer ensinar todas as formas de vida a falar em sua língua. Uma língua de obediência. Lia entendeu. O devorador era apenas o suspiro de algo maior. Algo que vinha agora. A Elion estendeu a mão para a filha. Você não lutará como humana, nem como alienígena. Você lutará como aquilo que o universo fez de você. Lia olhou para sua própria mão. Ela não tremia mais. Ela brilhava. Não com luz, mas com significado. Eu estou pronta. A cidade estelar tremeu. O universo ouviu. E Lia voltou. Capítulo 8. Eco do vazio. A nave caiu no silêncio sem estrelas. Não havia céu. Não havia cima ou baixo. Apenas um mar negro vivo, feito de partículas que se moviam como poeira sensível, reagindo aos pensamentos. Era o limite interdimensional, onde universos nascem, morrem e se repetem. A filha dos 2 mundos sentiu o peso no peito. Ali, seu sangue era chave e maldição ao mesmo tempo. Eles vieram atrás dela. Sentinelas do vazio surgiram, criaturas altas, contorcidas, feitas de sombra e luz, como se fossem o rascunho de algo que nunca foi terminado. Elas não caminhavam, deslizavam. E por um instante, ela ouviu tudo. As vozes. As línguas sobrepostas. Milhares de civilizações extintas falando ao mesmo tempo. A ameaça cósmica não queria destruir planetas. Queria corrigir um erro primordial, eliminar tudo que possuía contradições. E ela era a maior contradição já criada. Metade humana, metade alienígena. Inteira impossível. Você nasceu para ser desfeita, disse a voz do vazio, sem boca, sem rosto, sem fim. Mas ela respirou fundo. Lembrou de tudo que já tinha perdido. Do medo, da rejeição, do ódio. E pela primeira vez, entendeu. A ponte entre mundos estava nela não para conciliar, mas para reinterpretar. Ela levantou as mãos. As partículas responderam. O vazio falou. E ela respondeu na língua que nenhum ser único poderia pronunciar, a língua interdimensional, que só existia em quem era duplo. A realidade tremeu. As sentinelas recuaram. O universo parecia dobrar-se em torno dela, como se estivesse recalculando a própria lógica. Não havia guerra para vencer. Não havia inimigo para destruir. Havia uma versão melhor do cosmos a ser escolhida. Eu não sou o erro, ela disse. Eu sou a exceção necessária. E o vazio, pela primeira vez, ficou em silêncio. Porque entendeu. E temeu. Capítulo 9. A batalha que não pertence a nenhum mundo. O vazio se contraiu. A escuridão ao redor dela ganhou forma, moldando-se em gigantescos colossos translúcidos, criaturas que eram ao mesmo tempo matéria e memória. Sentinelas primordiais. A primeira defesa de um universo que se recusa a mudar.
Eles não atacavam por ódio. Atacavam por certeza. A certeza de que tudo precisa ser puro, linear, sem contradições. Mas ela já havia entendido algo que nenhum deles podia compreender. O que é vivo só floresce no caos. Ela correu. O chão, se aquilo podia ser chamado de chão, respondia à sua mente. Com um gesto, moldava superfícies, pontes, lanças de energia que se dobravam como luz líquida. Os colossos avançaram. Cada movimento deles era como uma estrela nascendo e morrendo ao mesmo tempo. A guerra ali não seguia lógica física. Era uma guerra de existência. Para cada golpe que ela desviava, lembranças vinham. A infância na Terra. O laboratório alienígena. O dia em que entendeu que não tinha lugar em nenhum lado. E o vazio sussurrou. Você não pertence a lugar nenhum. Ela parou. Respirou. Exatamente. Disse ela. E ali estava a verdade. Ela não precisava pertencer. Ela era o entre. A ponte. A tradução viva. A outra possibilidade. Seu corpo começou a brilhar, não com luz, mas com a sobreposição de todas as realidades onde ela existiu, existe e ainda será. Humanidade mais origem alienígena mais o que ela decidiu ser. Os colossos hesitaram. O vazio tremeu. Ela falou na linguagem interdimensional de novo, mas agora, não para se defender, para reescrever a regra. O cosmos ao redor vibrou como uma corda de violino no limite de estourar. Contradição não é falha. Contradição é criação. E então, o impacto se expandiu. Não em explosão, mas em reprogramação. Os colossos se dissolveram em poeira suave, retornando ao mar de possibilidades. A escuridão se abriu. E um céu surgiu. Um céu novo, com estrelas que nunca existiram antes. Ela não salvou um universo. Ela deu ao universo uma nova permissão. Há de ser imperfeito e, mesmo assim, continuar. E o vazio, agora quieto, sussurrou. Quem é você, afinal? Ela olhou para o infinito recém-nascido. Eu sou o intervalo entre respostas. Capítulo 10. Epílogo. Aquele que caminha entre mundos. O novo céu se acomodou lentamente no horizonte, como se o universo ainda estivesse aprendendo a respirar. Lia pairava sobre uma planície silenciosa, onde a luz não vinha de estrelas, mas de memórias, ecos de tudo que poderia existir. Ela sentia o cosmos mais leve, como uma ferida que finalmente cicatrizou. Mas nem retorno, nem celebração esperavam por ela. Nenhum planeta estava em guerra. Nenhum povo clamava seu nome. Nenhum livro a registraria. Salvar universos não traz aplausos. Traz consciência. Ela olhou para as mãos. E pela primeira vez, elas não tremiam. Não pelo medo do que era, mas pela compreensão do que podia ser. Ela não era humana. Não era alienígena. Não era uma ponte, nem um experimento, nem um erro. Era a síntese. Uma resposta que não precisou escolher entre dois lados, porque criou o terceiro. O vento naquele lugar sussurrou como vozes antigas, agradecendo. Não como deuses, não como julgadores, mas como testemunhas. Lia então deu um passo à frente. E o espaço mudou. Ela podia agora caminhar entre mundos, não escolhê-los, mas visitá-los. Sentir seus pulsos. Evitar novas rupturas. Soprar entendimento onde existe arrogância. Uma guardiã silenciosa. Não de fronteiras, mas de diálogos impossíveis. Antes de partir, olhou pela última vez para aquele céu recém-nascido. Eu finalmente entendi. Seu sussurro não era para o universo. Era para si mesma. Não há um lugar ao qual eu pertenço. Ela sorriu. Eu sou o lugar. Então, a luz se curvou ao redor dela. E Lia desapareceu. Não num rasgo dramático, mas como quem simplesmente caminha para o próximo capítulo de sua existência. Um capítulo que ninguém verá, mas todos sentirão, nas realidades onde a contradição é permitida, onde o improvável é possível, onde vidas que não deveriam existir mudam tudo.